Eu gostava de começar por dizer que há uma pergunta que me fazem com muita frequência, que é saber como é que um jornalista se dedica à divulgação da história da cidade. É um bocado antagónico. O jornalista hoje é visto como um caçador de notícias e então, se for assim de coisas escabrosas, com muito sangue, melhor. Mas isto é uma deformação profissional, quer dizer, eu quando entrei no jornalismo não havia escolas de jornalismo, portanto não se frequentava uma escola para tirar um curso de jornalismo, não havia sequer a cadeira de jornalismo nas escolas, e hoje já se fala muito de comunicação social e de jornalismo em currículos escolares. E, portanto, os mestres eram os chefes de redação, era uma figura de jornalista muito traquejado, muito viajado, com muita experiência, conhecedor muito do métier. Esse é que era o mestre. Eles ensinavam e foi a partir exatamente de uma chamada de atenção de um chefe de redação, a propósito de uma notícia que eu fiz que não consegui desenvolver, contar uma história, mas um colega de um jornal da concorrência, o Janeiro, 1º de Janeiro, fez uma história e ele disse-me, a partir daí, ele disse-me: se tu quiseres ser um bom repórter da cidade, tens que conhecer a cidade. De maneira que tens que começar por saber qual é a origem do nome de certas ruas na cidade, depois as pessoas que cá vivem, as pessoas quem é que fez isto, quem é que fez... Pronto, e foi a partir daí, de facto, ele tinha razão, tinha que saber conhecer a cidade para ser um bom repórter da cidade, e foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, primeiro num anuário, uma coisa simples, um anuário que tinha um roteiro das ruas da cidade e anexo ao roteiro tinha 2 ou 3 páginas com ruas que mudaram de nome. Portanto, quer dizer, foi a partir daí. A partir daí eu via lá que a rua de Alves da Veiga, por exemplo, que é aqui perto, se chamava Rua do Malmerendas. Pois fui saber o que era este Malmerendas, porque é Malmerendas. Então lá descobri, em crónicas depois de autores que escreveram sobre o Porto, eu fui descobrindo que era um sítio alto na cidade, um sítio com muitos espaços livres, parques, bosques, e as pessoas utilizavam para ir para lá fazer piqueniques, merendas, hein? Mas o vento norte às vezes estragava as merendas, daí o mal merendas. Portanto, quer dizer, foi a partir de coisas simples como esta que eu comecei a pesquisar e fui conhecendo melhor a cidade e, num sentido que eu tenho da partilha, achei que estas coisas deviam ser partilhadas com outras pessoas e com os leitores do jornal. A crónica do jornal aparece por uma razão muito simples. Eu um dia fui fazer um trabalho ao Palácio da Bolsa, uma coisa qualquer que tinha a ver com um membro do governo que estava lá, ou que veio lá fazer uma conferência, e o diretor do jornal também lá estava. E no final ele ofereceu-se para me trazer no carro dele. Eu disse assim: não, eu vou a pé, mas ainda vou passar ali pela Casa do Infante, que está lá uma exposição que eu quero ver. Então espera aí que eu vou contigo. E foi mandar o motorista embora e veio comigo à Casa do Infante. E a porta estava fechada, mas era suposto que a exposição estivesse aberta ao público. E começámos a bater à porta e depois veio um senhor mal-humorado, dizia que aquilo estava fechado. Eu assim: pois, mas ainda hoje vi no jornal que a exposição é todos os dias, de terça à sexta-feira, e portanto nós estamos na quarta-feira. E eles assim: pá, mas houve aqui um acidente e isto, então ponham aqui um aviso na porta. O acidente tinha caído uma pedra e tinha partido vidros de um escaparate em que estavam expostas peças de ouro, e eles, por precaução, fecharam, muito bem, mas tinham que pôr lá uma coisa. E chegou, entretanto, tinha chegado um senhor que também ia ver a exposição e disse assim: pois a exposição não está, e expliquei-lhe porquê.
E viemos os três, depois Rua Mouzinho da Silveira acima, e o senhor ia fazendo perguntas sobre uma capela que havia ali que há ali na Rua Mouzinho da Silveira, depois a Rua do Martinsalho, quem era o Martinsalho. E eu comecei a achar aquilo estranho, porque assim, porque é que ele faz estas perguntas a mim? Assim, pá, às tantas, porque é que assim? Porque os senhores são jornalistas, não são? Eu assim, somos, como é que o senhor sabe? Assim, o senhor já me entrevistou. Ele diz assim, eu fui durante muitos anos diretor da filial do Banco de Portugal. E houve uma ocasião que faltaram as moedas 5 tostões e o senhor foi-me lá entrevistar por causa disso. Eu assim, portanto, ele disse assim, e ele disse uma coisa depois, olha, porque é que o senhor não publica essas histórias no jornal? Eu e muito mais gente queremos saber dessas histórias, estamos fartos da política e dos políticos, conte-nos essas histórias. Pronto, e o diretor que ouviu aquilo, a partir daí massacrou-me. Escreve, conta uma história, tens aqui um espaço, faz isto, faz aquilo. Eu resisti durante algum tempo, depois comecei a publicar as crónicas e continuo a publicá-las. Portanto, esta é a origem das crónicas do jornal. Portanto, quer dizer, depois, passado uns tempos, uma ocasião estava num café ali na Rua Júlio Diniz, com o Manuel António Pina, que era nosso colega, e entrou um senhor que disse assim, olha, eu fui de férias e agora não consegui apanhar o jornal, perdi as suas crónicas. O senhor, porque é que não faz aquilo num livro? Porque é que não publica um livro com as crónicas? E eu não tinha intenção nenhuma de publicar os livros. O Pina entusiasmou-me, ouviu, publica, porque tu vais ver que as pessoas gostam disso e perdem o jornal, publica essas coisas. Portanto, ele disse assim, publica, que eu faço-te o prefácio. E o primeiro livro foi, de facto, prefaciado pelo Pina, e foi aí também a origem de reunir as crónicas em livro. O título é um bocado enigmático, as crónicas que faltavam. Não é porque completem as outras todas, não, isto não completa, só que eu ando semanalmente, com exceção da pandemia que cortou esse ritmo, tenho andado aí em passeios com pessoas por centros da cidade, por sítios, a contar histórias. Histórias que têm a ver com a cidade e com os sítios, com determinados sítios da cidade ou monumentos. E as pessoas que me acompanham, e são muitas, normalmente são grupos numerosos, agora as restrições limitam o número de presenças de pessoas, mas essas pessoas iam-me perguntando, olha, não tem havido crónicas, e as crónicas? Quando é que você publica mais crónicas? Portanto, quer dizer, eu publiquei as crónicas e dei este título, as crónicas que faltavam, as que faltavam até agora, até há pouco tempo antes disso. Queria aqui dizer que o livro não é por ser meu, mas é um livro que está muito bem elaborado, e eu agradeço muito à Porto Editora a confiança que continua a depositar nas crónicas e no sucesso das crónicas. Quer dizer, queria referir aqui a pessoa com quem trato diretamente, que é a Rita Vanês, que não pode estar cá por razões pessoais, e que é uma profissional extraordinária, que ela é que imaginou a capa, ela é que imagina as coisas. Quer dizer, eu sou preguiçoso, estou preguiçoso, quer dizer, preguiça mental, não tenho a agilidade mental dos jovens, e portanto ela imagina estas capas e a capa é muito bonita. Portanto, eu queria aqui deixar este agradecimento e aos representantes da Porto Editora, que estão aqui presentes também, porque de facto têm um profissionalismo muito, muito bom, fazem isto com muito carinho, muito cuidado, e não queria deixar de lhes agradecer isto. A cidade do Porto era conhecida pelo vinho, que tem o nome da cidade, e pelos feitos desportivos do Futebol Clube do Porto nas provas europeias. Conhecia-se o Porto daí. Assim, eu lembro-me de uma ocasião
ter ido ao Tibete e encontrou lá um rapaz com a camisola do Futebol Clube do Porto, um tibetano, um jovem tibetano com a camisola do Futebol Clube do Porto. Ele não sabia, mas conhecia dois fulanos, era o Bahia e o Domingos. Os dois únicos fulanos que ele conhecia. Nem sabia se um era guarda-redes, se outro era avançado, não sabia. Mas aqueles dois nomes estavam-lhe lá na cabeça. Portanto, quer dizer, era esse. A partir do património da humanidade, o Porto começou a ser conhecido, passou a figurar em roteiros turísticos, e o resultado desta avalanche de turistas que hoje registamos aqui na cidade tem um pouco a ver com isso também, quer dizer, e isto não é novo na cidade. Isto não é novo. Na Idade Média, a cidade andava cheia de peregrinos, que eram os turistas daquela época. Os peregrinos vinham de vários sítios. Aos que vinham de Roma chamavam romeiros, aos que vinham do Oriente e traziam palmas, chamavam palmeiros, e até havia o Hospital dos Palmeiros, aqui no Porto. Portanto, quer dizer, a cidade nessa altura havia imensos hospitais que na altura não tinham o mesmo significado que hoje. Hoje o hospital é para curar doenças, naquele tempo era uma albergaria, era para albergar peregrinos, portanto que havia imensos doentes. Portanto, quer dizer, além disso, há única coisa que eu acho que nós estamos a decrescer é na gastronomia. Está-se a estragar a nossa gastronomia. Bolinhos de bacalhau com queijo da serra dentro não faz sentido. O bolinho todo tem bacalhau e lá, assim, com queijo da serra é uma coisa, bolinhos de bacalhau é outra coisa. Portanto, mas nós estamos um bocado a regredir nisso. Portanto, já há agora a francesinha, inventou-se que a francesinha era um produto do Porto. Não, foi divulgada aqui no Porto, mas há festivais da francesinha, e agora já há francesinha de camarão, francesinha de... Quer dizer, há imensas coisas. Portanto, é um sacrilégio, exatamente. Portanto, e aqui há meia dúzia, há 3 ou 4 anos, eu fui ali a Ponte do Lima, e eu gosto imenso de papas de sarrabulho, fui comer umas papas de sarrabulho, aquilo tinha uma coisa, assim, chefe, isto, o que é que tem aqui, assim? Pusemos aí piripiri, papas de sarrabulho, piripiri, quer dizer, era um senhor que tinha vindo de Angola, e o piripiri para ele era fundamental na comida, mas depois piripiri. Ora bem, nós precisamos de continuar a manter, e felizmente há restaurantes no Porto que mantêm a cozinha à portuguesa, o cozido à portuguesa, as tripas à moda do Porto, o bacalhau à Gomes Sá, o bacalhau à Brás, todas essas coisas, o bacalhau assim, e eu ainda hei de fazer uma campanha para que se reabilitem os bifes à Padre Piedade. Padre Piedade era o capelão aqui da Capela das Almas, era um bom gastrónomo, quer dizer, ele gostava de uma boa mesa, e ele próprio criou esses bifes à Piedade. E eram tão saborosos e tão procurados e tão apetitosos que houve um restaurante que lhe pediu autorização para fazer, e ele deu autorização mediante um pagamento de uma percentagem da venda dos bifes. Portanto, quer dizer, nesse aspecto também, a gastronomia ainda se mantém em alguns setores, e olhem, basta ver nos jornais quando vão fazer umas entrevistas aos turistas que estão a partir, assim, então, o que eles gavam é a afabilidade das pessoas, o bom ambiente da cidade, o bom clima e a gastronomia. Estão sempre os três itens que eles louvam. Portanto, quer dizer, vamos continuar a ter isto e o património da humanidade. Outra coisa, às vezes as crónicas, dou-lhe às vezes um sentido pedagógico. E tenho reconhecido que isso tem sido benéfico, porque às vezes conto a história de uma rua, e a pessoa que vive naquela rua sabe que aquilo tem uma história, até às vezes a casa onde vive, ou a igreja que frequenta, que tem monumentos, assim, as pessoas passam a gostar mais do sítio e a preservá-lo, que é muito importante. Eu há dias dizia que lamentava muito que as pessoas do Porto não conhecessem a igreja de São Francisco. Mas depois agora reconheço que nem sempre é possível, porque a entrada é muito cara, de facto.
acho que custa 6 euros entrar na igreja de São Francisco. Eu não pago, não me levam dinheiro a mim, mas acho que os 6 euros para muita gente é uma refeição. Portanto, quero dizer, de facto, aqui é muito caro e é só para turistas. Portanto, é só para turistas e reconheço que as pessoas não possam ir. Em São Francisco está uma grande parte da história da cidade. Estão lá as pessoas mais importantes da Idade Média, do Renascimento, estão lá os Brandões do Cancioneiro, estão lá os Leites Preiras da Casa de Ramalde, os Távoras. Essa gente está ali toda sepultada. E depois a ligação que eles têm a essa igreja e outras mais que andam assim. Hoje há lá um altar que tem um nome que é a Senhora da Soledade. E tem lá uma imagem da Senhora da Soledade. Mas aquele altar nem sempre teve esse nome. Era da Porciúncula. Porciúncula é uma igreja pequenina que há em Assis, em Itália. O São Francisco, quando fundou a ordem, reunia-se em casa, em pequenos jardins, que eram poucos. Depois aquilo começou a crescer e precisou de um espaço. E foi pedir à Câmara, às autoridades lá do sítio, que lhe arranjassem um espaço. E eles deram-lhe essa capela da Porciúncula. Parece-me que Porciúncula mesmo quer dizer pequenina, uma coisa, senhora pequenina que estava lá. E eles deram-lhe essa capela. E depois, a partir daí, o culto espalhou-se pelo mundo inteiro. E há um mercador do Porto que andava pelo Oriente, morre em Macau, muito rico, e que deixa toda a fortuna, o legado da sua fortuna, à Santa Casa da Misericórdia do Porto, na condição de criar na Igreja de São Francisco um altar à Porciúncula, à Santa Porciúncula, e com os rendimentos da fortuna a manter o altar assim. E o altar, a Misericórdia cumpriu essa promessa, criou o altar. Ele tinha uma irmã que era freira no mosteiro do Corpus Christi em Gaia, mas que era essa senhora que vigiava, digamos assim, o cumprimento dessa promessa, foi feito. Depois, mais tarde, há um Pedro Sem, que vivia ali na Rua da Revoleira, que foi mesário, foi irmão de São Francisco e transformou o altar da Porciúncula na da Senhora da Soledade. Portanto, era assim. Mas estas histórias estão todas por aí. E São Francisco é uma das igrejas que tem um alfobre de histórias sobre o Porto interessantíssimos. Olha, lá um santo, uma imagem de um santo que pouca gente liga. Como é que ele se chama? É o preto. É um negro, é um santo negro. Era franciscano, mas não era sacerdote, porque naquela época, este é século XVI, XVII, naquela época os negros não podiam ser ordenados sacerdotes. E então mas ele estava lá nos franciscanos, cumpria aquilo tudo. E como é negro, o hábito dele não é castanho, é dourado, para o distinguir da pele. Era o padroeiro aqui no Porto dos escravos. Havia, no século XVI, XVII, havia imensos escravos aqui no Porto. Estávamos no auge das descobertas, das coisas, havia imensos escravos. A festa que eles faziam era uma festa interessantíssima, porque cada um trazia o seu instrumento de origem, traziam as suas cantigas, a sua cultura, misturavam-se. A festa era das mais interessantes. Ora bem, isso está tudo em São Francisco. E nós precisamos de ir a São Francisco também para saber e conhecer lá histórias. A primeira, mais interessante, começa logo à entrada. Há uma imagem de São Francisco feita toscamente por um pedreiro anónimo que está à direita de quem entra lá num nicho, está ali o São Francisco. Aqui no século XVIII, XIX, perguntava-se quem era aquele, é o alcoviteiro, porque as raparigas, as empregadas, as criadas de servir, as moças que serviam aí os senhores, iam lá à missa e metiam bilhetinhos lá ao santo para eles lhe arranjar namorado, de maneira que era o santo alcoviteiro.